1 Samuel capítulo 1, todos encontraram? Vamos ler? Vamos ler até o versículo 9, amém? Está escrito assim, a palavra de Deus. Havia um certo homem de Ramataim, Zuflita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroboão, neto de Eleu, bisneto de Tom, filho de Eframita Zufé. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Mas todos os anos esse homem subia da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque ele amava, apesar do que o Senhor a tinha deixado ela estéril. E porque o Senhor a tinha deixado ela estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que está chorando? Por que está triste? Por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando ali um sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação à tua serva e lembrasse de mim, e não te esquecesse da tua serva, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nessa noite. Pai, sabemos que o Senhor entregou o seu Filho Jesus Cristo para que todo nele crê, não pereça, mas tenha uma vida eterna. E sabemos muito bem que Jesus ele foi no Calvário pelas nossas vidas. Mas a tua palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E se nós estamos aqui hoje, nessa noite, meu Pai, é porque o teu Filho está no nosso meio em espírito e em verdade. Obrigado, Espírito Santo. Fique à vontade no nosso meio. Fala conosco de uma forma formidável, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Olhe para cá. Irmãos, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é muito falado, é muito dito, mas ali tem uma importância muito grande para a minha vida e para a sua vida. Porque o versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus se resume o que o salmista diz. O amor de Deus se resume o que a palavra de Deus diz. E nós sabemos muito bem, como eu acabei aqui de orar, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela penetra no coração e ela divide alma e espírito. Então eu tenho certeza que nessa noite, mais uma vez, o Senhor vai falar não só ao meu coração, ao seu coração. E o tema da minha mensagem nessa noite é algo que o Senhor tem me dado durante um tempo, é algo que eu tenho vivido, porque o livro de Tiago diz que nós não devemos ser só ouvinte da palavra, mas sim praticante. E o Senhor me deu um tema que chama a fé que produz perseverança. Repita comigo com a mão no seu coração: a fé que produz perseverança.
E o livro de Hebreus capítulo 11 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Irmãos, para poder ter fé daquilo que você não vê, daquilo que os seus olhos não podem perceber, você precisa de perseverar. E perseverar em Cristo Jesus não é algo muito fácil, porque Tiago capítulo 1 versículo 12 diz: feliz é o homem ou a mulher que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá aquilo que ele tem de melhor. Muitas pessoas não entendem, têm dificuldade de entender talvez o momento que está vivendo, mas eu quero declarar uma palavra para você nessa noite em nome de Jesus, que nada é amando de Deus, mas tudo é permissão dEle, por Ele, para Ele sempre será todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas amar ao Senhor é renunciar a algumas coisas que não provém. Amar ao Senhor é entender que de fato nós temos que ter fé, nós temos que ter perseverança e nós temos que deixar que o dia mau ele vem para somar nas nossas vidas e trazer amadurecimento. Porque o temor do Senhor, quem tem temor ao Senhor aqui? Deixa eu ver você. O temor do Senhor, irmãos, é o princípio da sabedoria. Eu canso de dizer e vou me expressar dizendo novamente que o alvo da sabedoria é a maturidade. Quando você adquire sabedoria, você adquire maturidade, Deus cria oportunidade. E aqui no texto que acabamos de ler, eu vejo algo tão interessante que no Antigo Testamento, e vale lembrar que hoje nós vivemos pela lei, nós não vivemos mais pela lei, melhor dizendo, mas sim pela graça, mediante a Jesus Cristo, e pela graça vamos ser salvos. Mas aqui agora eu me deparo com uma história tão rica, uma história tão bonita, uma história que pode fazer de mim e de você pessoas melhores e maiores. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus não é um livro para você ler, a Bíblia Sagrada é para você estudar, para você meditar. João capítulo 5, versículo 39 diz que quando examinamos as Escrituras, dela vamos encontrar a vida eterna. E aqui agora eu me deparo com um homem chamado Eucana. Vale lembrar que o texto diz no capítulo 1, bem no comecinho, que havia um certo homem de Ramataim, dos montes de Efraim, filho de Jeroboão, neto de Eliú, bisneto de Tom, filho de Efraimita Zufé, chamado Eucana. Podemos claramente entender aqui que esse moço ele tinha uma família. E família, meus irmãos, é projeto de Deus. Se você ler o Salmo 128, você vai entender que aquele salmo foi escrito para mim, para você e para as nossas famílias. E Eucana aqui no capítulo 1, a Bíblia vem dizer que ele tinha um temor ao Senhor. No livro de Crônicas, no capítulo 6, o texto vem dizer que ele era um levita, que ele era um adorador. E algo me chama a atenção, que Eucana ele tinha um comportamento a qual muitas pessoas ainda não têm esse tipo de comportamento, porque o texto diz que ele saía de Jerusalém e caminhava até Siló, a cerca de 6 a 8 quilômetros, e lá em Siló, Eucana iria adorar o Senhor. E sabe o que eu aprendo? Que a adoração pode ser dentro da sua casa, a adoração pode ser no seu trabalho, a adoração pode ser aqui na igreja, mas o verdadeiro adorador, ele anda em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, quando ele acaba de acordar, ele entende que a vida não é dele, mas a vida é de Cristo. E ele começa a ver com seus olhos espirituais que ele é do Senhor e o Senhor que comanda a vida dele. O Evangelho de Mateus diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo, que nós não devemos conformar com esse mundo, mas nós estamos aqui para transformar. E Eucana ele tinha essa transformação porque em Siló a Bíblia diz que ele adorava o Senhor, ele pagava um preço de adoração, e foi ministrado aqui pela irmã, eu pude prestar atenção, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus ele depara com aquela mulher samaritana, ele disse para ela que ele estava à procura de verdadeiros adoradores que o adorem o Espírito em verdade. Irmãos, o segredo está em adorar, o segredo está em entregar as nossas vidas para o Senhor.
A chave, uma das chaves para entrar no reino do céu, é você de fato entender que você tem que deixar entrar no seu pensamento, no seu coração, que a sua boca tem que profetizar cura, que a sua boca tem que profetizar salvação. Você tem que olhar para o seu filho e falar assim: meu filho é uma bênção. Você tem que olhar para o seu esposo e falar assim: meu esposo é diferente. Você tem que olhar para o seu pastor e falar assim: meu pastor é referência. Você tem que saber e ter a certeza no seu coração que você é de Deus. E Eucana ali em Siló, a Bíblia vem falar que quando ele adorava, eu imagino ele entregando a sua adoração, eu imagino ele expressando de melhor para Deus, eu imagino Eucana chorando na presença de Deus. E o texto diz que quando ele voltava, ele trazia porções para as suas mulheres. É um texto muito bem conhecido no Antigo Testamento, mas a Bíblia é para ser pregada, a Bíblia é para ser falada. E talvez nós vamos ouvir esse texto ainda um bom tempo, porque eu creio sim na volta do Senhor Jesus Cristo, mas eu creio também que há uma geração aí que depende de mim, depende de você, para pregar Jesus para eles. Tem muitas pessoas que ainda, irmãos, precisam de um abraço, tem muitas pessoas que ainda precisam de estender as mãos para ela, tem muitas pessoas que querem você como referência para entregar a vida para Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele foi numa cruz do Calvário pelas nossas vidas, Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele está no nosso meio em espírito e em verdade. E se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Estava falando ali com o pastor, que eu não prego religião para as pessoas. A minha religião é bem parecida com a religião de Jesus, que está lá em Tiago 1:26, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas dificuldades e não se corromper com as coisas desse mundo. Eucana tinha tudo isso dentro do seu coração, porque quem de fato levantou a mão, aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, ele tem a palavra dentro dele. Irmão, hoje pode tirar tudo de mim, tudo aquilo que Deus me deu durante esses anos, durante esses 8 anos que eu entreguei a vida para Jesus, mas a palavra de Deus ninguém me tira. Salmo 119, versículo 11, eu guardei no coração a palavra de Deus, e eu tento viver uma vida de regrado e santidade para não pecar contra Ele. A palavra de Deus, ela está dentro de mim, e isso que tem me mantido de pé. E voltando no texto aqui, Eucana trazia porções para suas mulheres, e o texto diz que para Ana, ele trazia uma porção diferente. E algo me chama a atenção, que Ana subia com Eucana a Siló para adorar o Senhor. A Bíblia não fala que Penina subia, mas Ana sim estava com ele. Ana estava do lado do seu marido, Ana estava comprometida com o Senhor, mas o texto diz que Ana era estéril. Sabe o que eu aprendo? Tem coisas que vai acontecer nas nossas vidas, que Deus ele vai tirar para colocar outras no lugar. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida que vai gerar um porquê, e vai gerar um silêncio espiritual. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu estou aqui em espírito nessa noite, aleluia. Eu quero dizer para você que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Talvez ainda você não recebeu de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida, porque a paz que você procura está no silêncio que você não faz. E Ana então, ela vai até o templo. A Bíblia diz que no templo, Ana ela vai se curvar. E aqui eu lembro de Jairo. Jairo, quando ele foi até Jesus, quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, Jairo correu até Jesus para falar para Jesus: Senhor, a minha filha está doente, a minha filha precisa de uma cura. E algo me chama a atenção também nessa história, que acontece que algo vem por detrás, uma mulher vem por detrás, melhor dizendo, toca na orla do Senhor. E eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui nessa noite me ouvindo: e Jairo? Como que ficou a situação dele? É só um parênteses aqui para você entender onde eu quero chegar. Irmãos, Jairo teve que esperar. Tem coisas na nossa vida que nós temos que entender o que o salmista diz no Salmos 37, versículo 4: descansa no Senhor, que Ele vai satisfazer todos os desejos do seu coração. Confia nele, entregue seu caminho para Ele, que no mais Ele fará. Jairo teve que ver o milagre, Jairo teve que esperar para depois Jesus atender o pedido dele. E Jesus visitou a casa de Jairo e houve cura na casa de Jairo.
Sabe o que o Senhor está ministrando aqui no meu coração nessa noite? Que tem pessoas aqui que talvez ainda estão esperando algo grande de Deus. Eu quero dizer para você em nome de Jesus que a sua resposta já está chegando. Eu quero dizer para você que assim como Deus fez na vida de Eucana, assim como Deus fez na vida de Ana, Deus vai fazer na minha vida e na sua vida e nas nossas vidas, porque Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Eu ouço muitas pessoas falar: eu creio em Deus, eu amo Deus, eu acredito em Deus, mas espera aí, e os princípios? Irmãos, existe uma palavra que chama obediência, mas vale lembrar também que muitos dos nossos piores pecados ocorreram no contexto das nossas melhores obediências. Vale lembrar também que Jesus Cristo, Ele não quer mais sacrifício de ninguém, porque Ele pagou na cruz todo o sacrifício pelos nossos pecados. Se você pegar o livro de Isaías, no capítulo 53, ali a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O texto diz que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas pisaduras. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, mas pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Palavras de Jesus, texto que tem na Bíblia. E Eucana, quando ele traz porções para a sua mulher Ana, algo me chama a atenção, que quando ele chega em casa, acontece algo ali extraordinário, porque Penina insultava constantemente Ana, dentro da sua própria casa, mas Ana não perdeu a sua esperança, Ana não perdeu a fé, Ana não perdeu a sua motivação, mas Ana fez aquilo que muitos de nós já estamos fazendo: estamos na casa do Senhor, porque aqui, irmãos, neste lugar, na casa do Pai que há cura, na casa do Pai que há entendimento, na casa do Pai que você vai saber lidar com o seu dinheiro, na casa do Pai que você vai aprender a perdoar, na casa do Pai que você vai entender que você não é nada a não ser por Ele, é na casa do Pai que você vai se tornar uma pessoa melhor, e a sua família também vai ser melhor através da sua vida. Ana está agora perante ao Senhor em Siló, Ana está orando, Ana está chorando, e todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, que eu encontro essa palavra chorar, eu me deparo com Jesus no capítulo 5 do livro de Mateus, no Monte das Oliveiras, quando ele pregava, ele ensinava, ele chama ali os seus discípulos, e no versículo 4 ele diz que aqueles que choram serão consolados. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Palavras de Jesus: aqueles que choram serão consolados. E Ana estava sendo consolada no templo. Eli não entendeu, o sacerdote não entendeu o que estava acontecendo. Eli achava que Ana estava embriagada, Eli achava que Ana não estava no seu perfeito juízo, mas Ana estava ali clamando ao Senhor, Ana estava ali aquebrantando perante ao Senhor. O segredo está aí, irmãos. Quando o dia mal bater na sua porta, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, o segredo está em adorar o Senhor, em derramar na presença dEle, porque Jesus, Ele está no nosso meio, e Ele nos ama, e Ele é perdoador. Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê como o Filho Jesus nos vê, e Jesus nos vê com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça. E Jesus agora ele vai deparar com Ana chorando, o Espírito Santo está ali naquele lugar, Deus do céu olhando para a terra, e algo me chama a atenção, que quando Ana orou, Ana ela fez um voto. A fé que produz perseverança, precisa também fazer um voto, irmãos, mas faça um voto para o Senhor e cumpre, tá? Porque muitas pessoas confundem bondade com misericórdia. Se você falar algo para Deus no fundo do seu coração, cumpra, porque o que Ele tem para fazer é algo muito maior. Porém, Tiago capítulo 4 versículo 7, grava isso: continua submetendo a Deus e resiste o diabo, que ele vai fugir de vós. Quando você de fato entrega para Deus aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, no mundo espiritual, existe uma força das trevas que quer roubar o seu pensamento, tirar o seu foco, te desmotivar, talvez usa pessoas até próximo de você,
mas você tem que entender que você é filho de Jesus. Você tem que entender que a salvação ela é individual. Você tem que entender que o seu voto ele tem que ser cumprido, porque tudo que vai acontecer através da sua perseverança será para a glória de Deus. Porque se hoje eu estou aqui, meu irmão, não é para a minha glória, não é simplesmente que eu conheci um casal de mentores, a qual são os meus pastores, não é simplesmente que eu assisti uma história e estou aqui, não. Se eu estou aqui, porque algo lá atrás foi pedido e foi cumprido. Então Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala sobre a tua palavra. E o voto de Ana chamou a atenção do Senhor, porque é interessante e vale lembrar que muitas pessoas não recebem porque pedem mal. Ana, ela fez o pedido certo, dizendo: Senhor, se tu me deste um filho, eu entregarei no teu altar, não vou cortar cabelo, e ele vai servir ao Senhor por resto dos dias. Irmão, já parou para pensar? Você pedir algo para Deus e falar para Deus: Deus, se o Senhor me dá, eu vou dedicar o resto da minha vida para o Senhor. Isso que o Senhor está me dando. Porque foi essa atitude que Ana teve. E a Bíblia diz que certa vez, quando Ana retorna em Siló, porque Eucana todos os anos ele iria para aquele lugar para orar, sacrificar, e Ana estava do lado dele. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ana. Irmãos, levanta sua mão assim, pode levantar. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que as orações que você tem feito, Deus já está providenciando a sua providência. Eu quero declarar sobre a sua vida que você é servo de Deus. Eu quero dizer para você que você foi gerado para servir o Senhor aqui na terra, e lá na eternidade você vai estar com Ele para todo sempre. Não aceita ninguém dizer que você está perdido, mas começa a declarar sobre a sua vida que você é filha e filho de um Deus vivo. Pode abaixar a sua mão. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Ana. E quando Deus ouve a oração de Ana, a Bíblia diz também que Eucana teve relação com sua mulher. E quem nasceu? O profeta Samuel. E quem era Samuel? Samuel, ele foi o último juiz em Israel, um dos primeiros profetas após Moisés para a história de Israel. Samuel foi quem inaugurou a monarquia, quando urgiu Saul e Davi em Israel. Samuel foi um homem tão cheio do Espírito Santo que no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que quando Ana vai cumprir o seu voto, levar Samuel em Siló, Eli recebe Ana de braços abertos. Ana começa a dizer para Eli: esse aqui é o menino que eu disse, que eu orei, que eu pedi ao Senhor, agora está aqui, cuida dele, discipula ele, ajuda ele. Sabe o que Deus me revela, irmãos? Que quando você está passando por qualquer tipo de situação, você tem pessoas para poder te ajudar. Você não precisa mais de ir lá no mundo, talvez entrar em um bar, talvez se prostituir, talvez usar uma substância química, talvez magoar o seu familiar. Você não precisa mais disso. Tem homens e mulheres na terra que está de braços abertos, cheio do Espírito Santo, para declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas cheias de Deus que lê Bíblia, que jejua, que ora, para dizer para você que Jesus ele salva, que ele cura e que ele liberta, e que ele vai voltar em breve para nos levar para morar com ele. Nós temos que ter isso no nosso coração e no nosso pensamento. E Ana vai entregar Samuel no templo. Algo me chama a atenção aqui, que a palavra diz que a Bíblia não havia sido revelada a Samuel, porque ele foi crescendo em graça, em conhecimento. Mas o texto também diz que certa vez Samuel ele vai ouvir a voz de Deus na madrugada. E quando Samuel levanta, ele vai perguntar a Eli o que seria aquela voz. Eli fala com ele: meu filho, vai deitar, ninguém te chamou. E durante 3 vezes isso acontece. Eli então percebe que era o Senhor. E Deus então ele vai falar com Samuel para revelar a Eli sobre os pecados dos seus filhos. E assim sucessivamente as coisas vão acontecendo no ministério de Samuel. Irmãos, a fé que produz perseverança. Nós temos que estar preparados para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você tem fé,
se você crer naquilo que você não pode ver, mas você tem certeza que Deus está no seu meio, perto de você, você precisa de perseverar. Nós precisamos de perseverar, melhor dizendo, porque perseverar em meio a uma pandemia, perseverar quando o salário não está bom, perseverar quando tem enfermidade, perseverar quando o dia está mal, isso é só para quem é filho de Deus, porque muitas pessoas ainda têm essa dificuldade, querem bater cabeça. Escute algo que eu vou dizer para você aqui nessa noite. Eu tenho 34 anos de idade, casado, tenho uma filha de 14 anos, na minha casa somos em 3 irmãos, eu sou gêmeos, tenho o Alex, o Fernando e o William. Lá em casa foi todo mundo menino homem, meu pai foi um guerreiro, está ali, está assistindo, mas aos 33 anos atrás, eu tomei um tiro no olho esquerdo. Uma pessoa que estava vivendo um dia mau, acertou um tiro em mim, e de lá para cá, foi só Deus sobre a minha vida. Mas a minha mãe diz que dentro do hospital ela fez como Ana, ela orou ao Senhor, para que eu pudesse ter uma oportunidade para estar vivo, e Deus ouviu a oração da minha mãe. O tempo foi passando, eu fui crescendo muito rebelde, devido ao trauma que ficou na minha memória, no meu coração e no meu pensamento. A Bíblia fala de 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E eu decidi então percorrer pelo caminho da porta larga, pelo vale da sombra da morte. E durante muitos anos da minha vida, o adversário, ele fez tudo o que ele podia fazer para comigo. Por 2 ou 3 vezes tentei suicídio, e muitas coisas aconteceram, irmão, mas Deus sempre guardou a minha vida, até que um dia, os meus pais não aguentavam mais de tanto sofrimento. A minha mãe me depara comigo dentro do quarto, e ela pegou esse livro, e ela falou assim: meu filho, lê isso aqui. Estava escrito lá no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra de Deus, ela foi direta ao meu coração, e olha que eu não estava no meu perfeito juízo. Naquele tempo, eu pedi à minha mãe ajuda. Falando espiritualmente, Deus abriu a janela do céu, enviou pessoas para estender a mão. Passei por um processo de 9 meses, morei em outra cidade. Quando passou todo o processo, eu voltei para casa. A primeira atitude que eu tive foi entrar em uma igreja cristã, evangélica, levantar a mão e reconciliar a minha vida com Jesus. E disse para ele assim: Senhor, faça de mim conforme a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. De lá para cá eu passei por um processo, fui levita, fui presidente de célula, fui um missionário, e as pessoas na época ficavam me observando, pastor, e algo que me chamava a atenção, que o meu foco era a cruz do Calvário. E eu lembro que por muitas das vezes eu encontrava com o irmão, aquele irmão ou aquela irmã que eu havia cometido um delito no passado, e eu falava assim: irmãos, faz favor. Aquela pessoa chegava perto de mim e eu dizia assim: me perdoa em nome de Jesus. E as pessoas ficavam apreensivas, não entendiam, mas eu sabia o que a palavra de Deus me ensina, que o perdão, ele quebra todo tipo de maldição. E assim foi acontecendo sucessivamente, até que eu tive uma oportunidade de fazer um curso teológico. Deus abriu uma porta de emprego, Deus enviou um padrinho, e as coisas foram acontecendo, e as coisas foram tomando uma proporção, até que eu já estava completamente apaixonado por Jesus, até que eu estava completamente voltado o meu pensamento, o meu coração para o Senhor. Aí eu pergunto vocês que estão aqui nessa noite, o que a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, alguém pode me dizer aí? Cadê a voz? Buscai primeiramente e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Com o tempo, o Senhor me proporcionou um namoro,
Depois passamos pelo processo de noivado e nos casamos. Depois o Senhor abriu uma porta de emprego bem melhor, e eu permaneci ali durante 5 anos, e eu me formei, comecei a pregar, comecei a falar de Jesus, e as coisas foram acontecendo. Recebi um convite para estar com o pastor Vanderlei Miranda, e de lá para cá as coisas foram tomando uma proporção tão grande, e eu comecei a ficar um pouco assustado com tudo que eu estava vivendo, porque eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei. E Deus tem sido tão bom, irmãos, que tudo é para a glória dEle. João capítulo 3, fugiu a memória: convenha que eu diminua e que Ele cresça. E essas coisas foram impactando o meu coração, mas nunca subiu para a minha cabeça. Até que um dia Deus usou um profeta e disse para mim: olha, chegou o momento agora de você ir para um lugar maior e melhor. Chegou o momento agora de você sair do casulo, porque outrora você era uma largatinha, e você passou por um processo do casulo, e agora você é uma borboleta, você tem que voar. E eu entendi o profeta falando, a voz de Deus falando no meu coração, e eu me mudei para Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, irmãos, algo aconteceu extraordinário na minha vida. Eu me tornei um microempresário. Hoje eu tenho 2 empresas, uma da minha esposa, uma minha. São pequenas empresas, mas nós temos para a glória de Deus. E como abençoamos e ajudamos pessoas através do fruto de lar. Nós não pagamos aluguel, temos casa própria, somos muito apaixonados uns com os outros. Eu e minha esposa, nós somos muito amigos. Confesso para vocês que está até difícil eu estar aqui sem ela, porque onde eu estou, ela está do meu lado. Quem me conhece sabe disso. E também, para a glória de Deus, através de um vídeo, de uma brincadeira, nós publicamos uma corrida, uma caminhada, algo bem natural, aquilo que nós gostamos. E aquilo tomou uma proporção tão grande, irmãos, no bairro que eu moro, e hoje está aqui, essas 15 pessoas que estão aqui do lado esquerdo, a equipe Running da Fé, que é a equipe que eu tenho lá no bairro, a qual eu ajudo as pessoas na área da saúde e do esporte. E você pode ter a liberdade de perguntar para qualquer um deles. Está aqui o Ademir, que é o meu auxiliar, o Anselmo, a Josi, se eu cobro algum real de algum deles para fazer esse trabalho. Não, faço por amor, porque o apóstolo Paulo, ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Então hoje, irmãos, para a glória de Deus, está aqui a minha mãe, o meu pai, os meus pastores, os meus amigos. Estou tendo essa oportunidade de servir a Deus aqui em Boas Novas. Vim debaixo de obediência, porque eu estava em um ministério, oraram para mim, me agradeceram. E quando eu cheguei aqui foi algo tão interessante, irmãos, que nessa igreja eu pude perceber algo. Que existem igrejas que Deus ele visita, porque eu passei por muitas igrejas, mas aqui em Boas Novas Deus habita. Algo acontece aqui sobrenatural. Aqui de fato eu entendi que o culto começa da porta ao púlpito. Aqui de fato eu entendi que eu preciso sim de abrir os meus braços e abraçar o irmão, que nós todos somos iguais. Aqui tem palavra, aqui tem mentoria, aqui tem verdade, aqui tem simplicidade, aqui tem amor. Não que os outros ministérios não têm, não é isso que eu estou dizendo. Eu louvo a Deus por cada cultura, ministério e doutrina. Mas aqui eu encontrei algo que há muito tempo eu venho encontrando. Então, pastor Paulo, eu quero te agradecer. Vou segurar as lágrimas para não chorar, porque está filmando. Mas lá dentro eu vou chorar perto de você, tá bom? Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu caráter. Sua esposa é melhor do que você, claro. Mas muito obrigado por tudo, tá bom? Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida nessa noite. Coloque a mão no seu coração, convido os levitas para subir aqui, o Gabriel, todo mundo.